E aí, pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, né? Se inscreva no canal, né, e faça parte da família. São todos muito bem-vindos. Mas vamos à notícia. Confiança nos negócios atinge baixa no Japão. A última pesquisa de Tankan do Banco do Japão, o famoso BOJ, né, está mostrando uma imagem terrível de uma economia destruída pelo surto do coronavírus. Entre grandes fabricantes, a confiança é o nível mais baixo em mais de uma década. O Tankan é uma pesquisa trimestral que serve como indicador econômico importante no Japão. Para a versão atual, cerca de 10 mil empresas foram pesquisadas em junho, depois que um estado nacional de emergência foi levantado e levantado que eles falam assim, foi retirado, tá? E as restrições comerciais diminuídas. Os sentimentos dos grandes fabricantes sobre o índice de difusão de Tankan piorou para menos 34 em relação a 8 de março. Essa é a segunda maior queda já registrada, atrás de uma queda de 34 pontos em março de 2009, quando a economia despencou como resultado da crise financeira global. É aquela que eles falam do Lehman. Quem estava aqui no Japão viu o estrago que fez. As condições para as indústrias de construção naval, máquinas pesadas e veículos automotores são especialmente sombrias. Isso se deve a uma queda acentuada nas exportações e na produção em abril e maio, quando o Japão estava em estado de emergência. O índice de veículos motorizados caiu para menos de 72 em relação a 17. A produção nas principais montadoras do Japão caiu 61% em maio em relação ao ano anterior, quando a pandemia atingiu a demanda e manteve as fábricas fechadas. O sentimento geral de não fabricantes é negativo pela primeira vez em 9 anos, chegando a menos de 17 em relação a 8 de março. O surto de coronavírus está dando um duro golpe na indústria do turismo. O índice do setor de hotéis e restaurantes caiu para 91, de 91 para 59 negativos. Então estava 91 positivo, foi para 59 negativos. Embora tenha sido levantada restrições para viagens, embora tenha sido retiradas as restrições para viagens para outras prefeituras, o Japão ainda está recusando a entrada de pessoas de mais de 100 países e territórios. Autoridades de turismo dizem que apenas 7,8 milhões de pessoas ficaram em hotéis ou em outros tipos de acomodações em maio. Isso representa uma queda de 84,8% em relação ao ano anterior. Desde que o Japão retirou o estado de emergência para todas as prefeituras em 25 de maio, a atividade econômica está se recuperando. É que eu já vinha falando nos outros vídeos. Está se recuperando, mas muito gradual, tá? Muito pouco. Eu tenho visto o calendário assim, da fábrica onde minha esposa trabalha e calendário das fábricas de amigos, né? Então, eles estão retomando aos poucos, tá? Eu venho falando isso já tem um certo tempo. Mas é bem gradual, assim. Eu não, por enquanto, assim, para esperar que tenha grandes horas extras igual antigamente, lá fora vai ter que estar melhor, tá? Lá fora que eu falo no exterior. A não ser que, como é que se diz? Você opte por certos tipos de fábrica, fábrica X, né? Como é que, por que eu falo isso? Porque tem fábricas que a demanda, independente da época, ela é aquecida, tá? Ela pode cair um pouco, mas ainda assim vai continuar aquecida. Igual no caso da Murata, tá? Que é a fabricante de semicondutores, porque as peças que eles fabricam praticamente vai em qualquer placa de circuito, e hoje em dia qualquer coisa é eletrônica, então vai precisar. Então os caras vão ter serviço, né? Pode dar uma caída porque as outras fábricas vão parar, a Murata também tende a parar, isso é fato.
Só que ela não vai parar de pronto imediato, porque ela precisa sempre ter um estoque de peças dos semicondutores dela, porque eles também exportam. Então, se em algum outro lugar der uma, como é que se fala assim, der uma reviravolta e fique bom, o comércio começa a ter grandes pedidos, eles têm material para mandar, senão acaba perdendo venda. Então, são lugares assim que precisa procurar, né, para empregar. Outra coisa também, olha que mosquinha miserável, meu irmão. Sabe aquelas mosquinhas, tipo de mosquinha de banana, meu? Fica voando, você tenta matar, mas não tem jeito, meu. Não prolifera, mas vamos lá, né? Outro setor também que é bom, aqui no Japão, muita gente não dá valor, tá? Porque paga pouco. É o setor de comida, no caso, bentoyase, etc. Mas é um setor que, dependendo da crise que dá, a pessoa ainda continua empregada. Só que a única desvantagem que eu acho assim em relação às outras fábricas não chega a ser uma desvantagem, tá? Mas economicamente falando, é que chega na época dos feriados, ela não para, é a época que mais trabalha. Então, como é que se diz? Enquanto as outras pessoas estão passeando, porque trabalham nas fábricas de autopeças, esse tipo de coisa assim, elas param, os bentoyás não param. Eles trabalham direto. Então, você vai trabalhar assim 12 meses direto, desde que você mantenha empregado lá, claro. Você vai ter emprego sempre, né, nas fábricas de comida. Em relação aos outros lugares, que sempre dá aquela parada de uma semana, quebra o salário e leva um mês e pouco para regularizar. Nas fábricas de comida, não. É direto. É cansativo? É, eu já trabalhei, sim. Então eu tenho experiência para falar. Mas é uma coisa que não te quebra o salário, tá? É mais constante. Em épocas também de crise, dependendo das outros setores param, a fábrica de comida também não para. Tá? E agora também com lançamentos de videogames, né? Essas fábricas que vão fabricar os videogames também é uma boa para segurança de trabalho, igual no caso o PlayStation 5 e o Xbox, né, novo que vão sair. Pessoas que vão trabalhar, que conseguem emprego nessas fábricas também, sabem que vai ter serviço garantido durante um bom tempo. Eu falo isso porque a Sony já vai lançar o PlayStation 5 no final do ano, então ela precisa bombar para poder produzir, para não haver falta no mercado. Tanto que a Sony está fazendo um marketing miserável, está escondendo os preços dela para poder fazer, como é que se fala assim, chamariz. E a Microsoft é a mesma coisa. Então essas fábricas vão precisar de pessoas para trabalhar direto. E como são videogames lançamentos, pelo menos 2 anos, esse troço vai ficar aquecido. Tá? Eu falo assim 2 anos porque é a época que o pessoal começa a comprar, aí daqui a pouco começa a aparecer videogames desses lançamentos usados para vender nas lojas. Aí é a hora que dá aquela baixada na moral do negócio, né? Porque já está começando a ter revenda de produtos usados. Ainda assim continua? Sim, continua. Tá? Só que não na mesma proporção. Só um exemplo é aquele óculos VR, né, de realidade virtual da Sony. Quando teve o lançamento dela aqui no Japão, sumiu das prateleiras. Tanto que só podia ser um por cliente e ainda quando achava. Tá? E ficou meses sumido. Ficou meses. Tá? Claro, a Sony bombando para trabalhar, né, para poder repor esse negócio. Bombando, trabalhando. Chegou uma hora, tá, que começou a aparecer no mercado para poder ter a revenda, tá, desses óculos usados. Foi a hora que começou a aparecer em todas as lojas. Tá? O óculos VR, sim, à vontade para poder comprar. Então você vê que segue uma tendência. Aí na hora que começou a dar essa tendência, dá aquela queda de produção, né? Isso aí não tem jeito. Então são fábricas X que tem que ser observadas nessas épocas para poder trabalhar, para poder ter realmente uma certa segurança e estabilidade. Claro que não é fácil, tem que correr atrás das informações, mas vai fazer o quê? Continua na notícia.
Desde que o Japão retirou o estado de emergência para todas as 25 prefeituras de maio, a atividade econômica está se recuperando, como eu li, né? Mas os gerentes, especialmente de pequenas e médias empresas, são pessimistas. Os fabricantes de médio porte prevêem que sua confiança cairá ainda mais na próxima pesquisa da Tancan, em setembro, para menos 41, do que o atualmente é menos 36. Então você vê negativos, tá? E o que eles estão falando. Pequenos fabricantes veem o sentimento caindo levemente para menos de 47 para menos 45, contra os 45 positivos. Grandes fabricantes preveem uma leve recuperação. Então você vê que são pensamentos diferentes ali, né? Yamakawa Tetsufumi, chefe de pesquisas da Berkeley Securities Japan, disse que medidas introduzidas pelo BOJ e pelo governo desde março foram significativas, mas há uma lacuna bastante significativa entre a escala dessas medidas e o impacto que as pequenas e médias empresas estão sentindo nessa fase. Yamakawa diz que a última pesquisa mostra que mercados de trabalho se deteriorou muito mais do que o previsto e mostra um risco bastante significativo em termos de emprego. Bom, isso é fato, porque a partir da hora que diminuiu o poder de compra, né, do povo, não vai circular. Então, quanto mais desemprego tiver, menos poder de compra. Por isso que o governo tentou introduzir os 100 mil, só que o governo foi meio malandro. Ele deu numa mão, só que pegou na outra, né? Porque ele deu o dinheiro na época que já vem os impostos. Então, para esse dinheiro não sumir da mão do governo, ele falou assim, toma aqui, mas eu quero aqui. Então, quem tinha um imposto baixo, lucrou, né? Quem tinha um imposto alto, o dinheiro bateu e voltou. Mas aí o pessoal pergunta, mas japonês, em relação a esse imposto alto que você fala? Hoje em dia está o seguinte, tá? Quanto mais você trabalhar, mais imposto você vai pagar, né? Quando fala assim, quanto mais trabalhar, que eu falo assim, quanto maior seu rendimento, maior é o desconto. Então, para as pessoas que querem ter um padrão de vida, mais ou menos, tem que trabalhar, isso é óbvio. Só que precisa fazer algo por fora, tá? Que não tenha passagem pelo governo, tá? Recolhimento do governo. Tudo que passar e for recolhido pelo governo vai ter o desconto, principalmente na parte de trabalho, tá? Tanto que no final do ano você pode até as notinhas, tá? Que se você gastar com medicamento, você pode mandar para o governo lá para ele ter o abatimento sobre isso aí. Então tudo que você fizer ali vai te onerar ou não durante o ano. Então tem muitas pessoas que optam pelo Naishoku, tá? O Naishoku ele é trabalhoso? Ele é. Eu já gravei um vídeo falando sobre o Naishoku, tá? Só que o bom do Naishoku, entre aspas, também, que ele é livre de impostos. O dinheiro que você receber vai ser livre de impostos. Então aquela versão é um dinheiro livre seu, na sua mão, que você não vai ter desconto sobre isso depois. Diferente do trabalho, você trabalha numa fábrica, você já paga o desconto mensal, tá? Sobre o salário. Depois de um ano, ainda vem um imposto municipal em cima daquele valor. Tá? Aí a hora que vem outra facada. Então, às vezes compensa trabalhar, não sei, vai depender de cada pessoa. Tá? Tanto que eu já vi pessoas com imposto anual para pagar de mais de 600 mil. Meu, você já imaginou você ganhar mais de 600 mil, assim? 600 mil praticamente é um salário, dependendo, se a pessoa ganhar 200 mil ienes por mês, são um salário de 3 meses da pessoa. Salário inteiro, tá? Que vai dar na mão do governo. E o governo, ele só divide geralmente de 4 parcelas. A não ser que você vá na prefeitura, converse e renegocie isso. Falando que está muito alto, o seu salário caiu, que não sei o quê. Mas do contrário, é só 4 vezes. Então, praticamente, você tem que dar... é uma pancada que você tem que dar todo mês. E às vezes você tem grana para isso? Às vezes você não tem, porque você trabalhou muito naquela fase de alto da fábrica, depois a fábrica dá aquela baixa. E aí, quando der aquela baixa, como é que você vai fazer para você pagar seu imposto?
Então tem muito altos e baixos que precisa ser pensado, que precisa ser ponderado. Mas vai fazer o quê? Cada caso é um caso, né? Mas é isso aí, pessoal. A economia do Japão está assim agora, né? Espero que o que eu falei agora possa servir um pouco de luz, tá? Para refletir em relação ao futuro aqui no Japão. Porque é assim que a banda tá andando por aqui agora, tá? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo.